Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp em Pauta. Existem mais de 200 tipos conhecidos do papilomavírus, o HPV, sendo a maioria inofensiva. O câncer de colo de útero é uma doença grave e pode ser uma ameaça à vida. É o segundo tipo de câncer mais frequente em mulheres que vivem em regiões em desenvolvimento. Em 2018, cerca de 72 mil mulheres foram diagnosticadas com câncer de colo de útero e 34 mil morreram pela doença nas Américas. Mundialmente, mata mais de 300 mil mulheres por ano, sendo 80% em países de baixa e média renda. Segundo dados, cerca de 20% dos cânceres humanos são causados por vírus e destes, metade são provocados pelo papilomavírus, o HPV. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui nos nossos estúdios a ginecologista a doutora Albertina Duarte Takeuchi. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom, eu sempre tenho muita alegria de vir na Alesp. Muito obrigada, Fernando, porque eu acho que toda vez que você vem a esta TV, você ajuda os gestores das leis poderem se comprometer com uma política pública. Então, a questão do HPV sendo discutido nesta casa, que é a produção das leis, me traz muita alegria e o agradecimento de ter sido convidada. Doutora, o que é o HPV, o papilomavírus? HPV é uma sigla do inglês, é uma papiloma vírus. É um vírus que causa doença sexualmente transmissível. É a doença sexualmente transmissível que mais ocorre no mundo. E no Brasil, nós tivemos 6 mil mulheres que morreram o ano passado de câncer de colo de útero. Representa praticamente 2 por dia, ou 3 a cada 2 dias. Isso é muito grave, porque o câncer de colo de útero, ele pode ser prevenível. Hoje, eu posso dizer que é uma diferença social. As mulheres de nível social mais alto, elas não morrem de câncer de colo de útero. Então, portanto, uma doença das mulheres mais vulneráveis. Agora, com números tão elevados e significativos, por que não se fala mais dessa doença que é tão comum? Veja, foi muito recente que o câncer de colo de útero, recente para mim, que sou formada há mais de 40 anos. Então faz uns 25 anos que houve uma relação direta do câncer de colo de útero com o HPV. A ponto de se dizer, 95% dos cânceres de colo de útero são causados pelo HPV. Só que é possível para as mulheres e para os homens ter câncer pelo HPV no pênis, principalmente na glândula, que ninguém fala, também na bolsa escrotal, né? E na garganta, até no nariz. Então, é muito importante que a gente entenda que se falou tanto, né, do Covid, que é um vírus muito sofisticado, o HPV também é um vírus muito sofisticado, mas hoje se sabe que são 9 tipos que causam o câncer de colo de útero. Por exemplo, o número 6 e o número 8, que é ligado às verrugas. Então, verruga é uma coisa fácil de identificar. O outro vírus, 16 e 18. Então, são esses 4 que são conhecidos e que nós já temos vacina. Só que agora, recentemente, nós temos o número 45, o 31, 33, o 52 e o 58. Por isso que as novas vacinas, nós temos na rede pública uma vacina, que a gente pode daqui a pouco discutir, e vou dizer em primeira mão que nós temos uma outra mais moderna. Ou seja, esses números que a senhora citou são novas fases, o vírus vai se modificando ao longo do tempo, e ele vem com uma outra intensidade, vem de uma outra maneira. Essa doença ela é transmitida única e por transmissão, né, sexual. Por ato sexual. Única e exclusivamente ou não? Olha, sempre a gente diz assim, as pesquisas mostram pelo sexo vaginal, sexo anal ou pelo sexo oral. Bem, sempre em medicina você fala, pode ser por roupas, por banheiro, não. Agora, por roupas,
Quer dizer, se uma pessoa tiver imunidade muito baixa e usar uma calcinha do outro, eu não posso dizer que não, mas eu digo que em mais de 40 anos eu nunca encontrei um caso de roupas. Agora, no caso de qualquer doença, a imunidade é fundamental, né? A pessoa está bem nutrida, está bem com a saúde em dia para evitar esse tipo de problema. E nós temos hoje um grande problema, né? A questão das anemias, né? Que a gente sabe que está cada vez mais a desnutrição está acontecendo e a má nutrição. Então nós temos muitas pessoas obesas, né? Hoje, quem convive com HIV, né? As outras pessoas imunodeprimidas, pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, pessoas transplantadas. Mas, por exemplo, uma pessoa gripada, que vai ter uma vida sexual, vai numa balada, ela pode se contaminar muito mais fácil. Uma pessoa que está com Covid. Covid é a doença ainda que nós estamos vivendo. Mas, eu vou dizer, adolescentes que estão gripados e que têm uma vida sexual numa balada, porque já não comeram, já beberam. Então, não só os adolescentes, como os adultos também. Então, essas festas de fim de ano, eu já começo a ficar nervosa. Porque tem happy hour, pós-hour, tudo, né? E aquelas raves de tanto tempo. Então, eu sou chamada, Albertina, sabe o que eu acho que eu tô? Eu tô com uma coceira, eu tô com um corrimento esquisito, mas o HPV é traiçoeiro, porque a verruga é fácil de ver, mas se você não for uma ginecologista adequada, você não consegue ver as micropapilas, que tem que ter um aparelho especial para ver. Então, qual me alerta? Você tem uma coceira que não passa, seja na vagina ou no pênis. Atenção, a importância do Papa Nicolau para a mulher é fundamental. Porque se você fizer o Papa Nicolau uma vez por ano, você vai poder se prevenir. Porque o câncer de colo de útero, 100% é prevenível. Agora, o Papa Nicolau é um exame que já tem na rede pública e que está amplamente divulgado. Ele, inclusive, previne outras doenças, ele descobre outras doenças, né? É fundamental, em primeiro momento, fazer um Papa Nicolau? Olha, Fernando, o que eu fico muito preocupada é que no Brasil, a cobertura de Papa Nicolau é quase... eu diria que nós não chegamos a 30% das mulheres. Diferente de São Paulo é um outro mundo, mas eu estou dizendo as mulheres do norte, as mulheres do centro-oeste. Então, o Papa Nicolau, ele não é valorizado. Então, as mulheres têm ainda preocupação de, que é esse exame? Mas além dele identificar várias doenças sexualmente transmissíveis, ele aponta. Então você tem lesões que dizem, opa, pode ser. Ele não é conclusivo, ele é um alerta. E aí o conclusivo seria você fazer colposcopia e vulvoscopia, que não está na rede pública, mas com uma demanda bastante reprimida ainda. Agora, o fato dele ocorrer em regiões mais pobres e mais vulneráveis, também um pouco por causa da nutrição e outro por causa dessa prevenção que não existe, né? De ir ao médico regularmente, fazer os exames como devem ser feitos. Eu trabalhei muito, né, trabalho com populações vulneráveis. E também há um grande preconceito, né? Nós tivemos que, logo na implantação da vacina, eu tenho muita honra, eu fui até homenageada por essa proposta. A gente trabalhou com as escolas, com os professores. Fizemos uma pesquisa muito importante. Algumas mães acreditam que dar vacina de 9 a 14 anos vai incentivar a vida sexual. E aí elas falam, não, é melhor não dar. Outra coisa importante, o menino de 9 a 14 anos também precisa tomar vacina, porque ele, diferente da mulher, ele é um transmissor oculto. Então o menino pode contaminar 10 meninas e não sentir absolutamente nada. Então, um alerta agora que eu faço é 9 a 14 anos é a faixa que mais produz anticorpos. É a mesma coisa. Quando é que você deve tomar a vacina de sarampo? Logo nos primeiros anos de vida, porque você produz mais anticorpos. E nós sabemos que a vacina foi testada em mulheres até 26 anos, mas cada vez que você dá mais tarde, menos anticorpos.
Ou seja, a vacina protege os vários tipos, de todos os tipos hoje já descobertos do HPV, ou só de alguns? Como é que funciona? Então, a vacina, Fernando, a vacina quadrivalente que nós temos na rede, ela protege do número 6, 8, 16 e 18. Bom, mas já existe a vacina nonavalente, que é isso que eu ia dizer, e que eu vou entender que é uma nova aquisição. Nonavalente produz mais 5, protege para mais 5 vírus que são considerados cancerígenos. Na verdade, é muito interessante. Você toma uma vacina, ela desestrutura os outros vírus. Então, se você tomar uma que é para 16 e 18, que é considerado um dos grandes causadores de câncer de colo de útero, você automaticamente já está desestabilizando os outros. Então, a vacina é uma bênção, né? Eu acho que entender que pode causar mal, olha, todas as vezes que a gente trabalha com vacina, sempre tem os rumores, né? Quando a gente começou a dar vacina para o HPV aqui, tiveram 4 meninas em Bertioga que disseram que estavam com problemas, não mexiam as pernas e tudo. Eu fui até lá, eu fui até os hospitais. Não, eram medos, como teve na Colômbia. Um grupo de meninas tomou injeção, tudo ao mesmo tempo, começou a tremer, porque, então, até agora não se tem nenhum caso de complicações graves de vacina, a não ser que uma pessoa tenha uma alergia a um determinado medicamento. Alergia específica, né, no caso. Muito específica. Agora, a vacina é a mesma para esses jovens de 14, 15 anos, para uma pessoa de 45, 50 anos? Veja, eu acho que a coisa importantíssima é entender. Uma mulher que sofre abuso sexual até os 45, 50 anos, ela deve tomar a vacina. Por quê? Uma mulher ou um homem, porque vai preveni-la de doenças sexualmente transmissíveis pelo HPV. Então, eu entendo que hoje todas as pessoas poderiam tomar a vacina do HPV. Só que, claro, que a rede pública está fornecendo gratuitamente de 9 a 14. Visitei muitos países onde mulheres com 30 anos, e as minhas pacientes também, eu não posso ser hipócrita, as minhas pacientes que já tiveram HPV, que eu já tive que tratar, tive que fazer microcirurgias, tem várias técnicas que eu tive que fazer tratamento, elas me dizem, eu devo tomar? Eu falei, deve. Então, elas já tiveram HPV, foram tratadas e tomaram. E o parceiro também. Então, o grande problema que nós temos hoje é que o homem, desde a adolescência, ou os homens daquelas mulheres que foram infectadas, eles também serem examinados e tomarem vacina. Que existe um grande preconceito, né? Que eles acham que é só uma coisa que a mulher tem, que a mulher transmite. E não, são os dois, né? Porque são os dois. Se é através do ato sexual, qualquer um dos dois pode ter o vírus. E é muito incrível porque é importante. Já atendi várias mulheres que elas tinham HPV. E ela só tinha aquele parceiro. E eu disse para ela vai confiar em mim. Ela não teve outro parceiro. E o marido ou o namorado faz o teste e não tem. Aí os dois chegam no meu consultório, ela me traiu. Falei, não, você pode ser um transmissor são, que você não tem nada. Agora, mais importante é o tempo, que às vezes você está namorando uma pessoa há 4 anos. A incubação, o tempo de latência pode ser de 2, 6 meses até 20 anos. Então, às vezes ela fala, olha, doutora, eu estou há 4 anos com ele, mas ele teve uma queda de imunidade, ou ela, aí foi contaminada. Então, isso é importante de falar. Esse vírus ficou no corpo dessa pessoa por tantos anos sem se manifestar. A pessoa não sente nada, ela não tem nenhum... Muitos casos, porque o HPV, por isso que é a traição, muitas pessoas podem ter HPV e ter uma cura espontânea. 30%, 40% elas se curam, porque tem uma vida mais saudável, porque o sistema imunológico é bom. Mas a gente não está dizendo aquelas que se curaram espontaneamente. Nós não precisamos apostar na sorte. Nós temos que apostar na prevenção. Então, e entender que
é fundamental que um homem que muitas vezes tem a mulher que foi contaminada, ele mesmo pode ser o contaminante. Só que, para ele fazer exames, os exames do homem são mais complexos. Chama captura híbrida ou até penioscopia, que é olhar a glande. Olha, querido Fernando, é muito difícil. É pior do que o toque. É pior do que o exame de próstata. Não, ele não é pior. É pior para a pessoa. A questão do preconceito, a pessoa não quer fazer. Nossa, e é simples. A mulher, ela usa o espéculo e colhe o Papa Nicolau. Ou a captura híbrida, que é mais específica. E o homem pode pegar na glande, com um fiozinho, colher um material. Só que cada 10 homens que eu peço para fazer, eu diria que 2 aceitam fazer. O ideal seria uma maior divulgação, na sua opinião? Seria uma maior divulgação. Tanto do exame como da prevenção? Porque o homem também pode ter câncer de próstata, e câncer de testículo, e câncer de pênis. Por que que ele não teria essa atitude de prevenção? Então, eu acho que o fato da gente fazer uma campanha, quer dizer, hoje o HPV nós já tivemos casos de sífilis, casos do HIV, e eu acho que agora essa era é do HPV, porque todo mundo que descobrir que tem HPV pode se tratar e não vai ter câncer. E 100% seria a cura do câncer de colo de útero. Agora, quanto mais precoce tomar a vacina, mais anticorpos você tem. Acho que como qualquer doença, quanto antes se descobre, quanto antes se trata, melhor é o resultado, né? No caso do HPV é igual? É igual, porque tem uma fase específica que nós sabemos que de 9 a 14 os anticorpos são maiores. E muito interessante, eu trabalho muito com adolescente e uma menina de 15, 16 anos tinha tomado vacina e ela falou, olha doutora, eu tomei vacina e o meu namorado que diz que eu tomei vacina, ele não quer usar preservativo. Eu disse, não, você tem um dote muito rico, que é você estar imunizada. Não deixe que ele estrague esse seu dote. Então, a camisinha feminina é muito mais eficiente do que a camisinha masculina, porque ela fica como se fosse outro pequeno lábio. Ela fica com uma cobertura na vulva. E para o homem, também previne, mas eu diria que em torno de 10% pode não, só 10%. Então previne, mas às vezes ficam situações de fora do lugar da camisinha. Então pode haver também uma transmissão. Mas eu diria, se você tem uma vacina que pode te prevenir de 90% a 100% e a camisinha mais 90%, qual é a doença que nós temos essa margem de prevenção? Acho que a questão toda é a conscientização de todos, né? E no caso do homem, normalmente o homem vai menos ao médico, faz menos exames e se cuida menos do que a mulher. A mulher já tem uma rotina, já é mais costumeira nessa rotina de exames semestrais, anuais. Como conscientizar esses homens a começarem a se cuidar? Eu acho que essa questão de gênero é fundamental. Os homens hoje estão mais preocupados com infarte, e que realmente com infarte, doenças hipertensivas. Mas, cada vez que eles têm uma imunidade abalada, eles têm mais risco de contrair uma doença. Então, o HPV, que hoje já está se analisando o HPV como um dos responsáveis de câncer de testículo e de próstata. Quer dizer, então, todas as doenças que a gente sabe que pode melhorar a prevenção. Quer dizer, o fumo ajuda o câncer de bexiga para os homens, mas o HPV também ajuda. Então, acho que essa conscientização, ela teria que ser, sabe, um ato de afeto. Eu amo você, você me ama, ou eu estou afim de você e você está afim de mim. E por eu ter essa relação afetiva, eu respeito o seu corpo e respeito o meu. Então, eu acho que não tem nada mais simples do que a negociação. A prova de carinho, e de paixão e de amor de uma pessoa pela outra representa, sim, a prevenção, a atitude de prevenção.
É importante nesse momento agora o projeto de lei que está tramitando aqui Eu na tô muito Alesp para feliz, divulgar, né, a muito. Semana de Prevenção. E aí, você que é da área de humanas e tudo, eu acho que o papel hoje do jornalismo, o papel hoje das redes sociais, veja, o que um médico pode fazer? Eu faço palestra, faço rodas de conversa, tudo é uma atitude que a gente tem, mas o que a televisão, o que as redes sociais, em 1 minuto, quantos? E gostaria também que os atletas. Eu estive, lembro, há mais de 30 anos nos Estados Unidos e passei lá 3 meses e eu visitei desde igrejas, desde colégios que faziam propaganda da prevenção. E aí, em vários lugares, tinha os atletas de basquete e diziam, eu faço prevenção. E aí, quando a gente perguntava para os adolescentes, olha, quem que você foi mais influenciado? Ou era um amigo, ou era um atleta, ou era artista. Não era a família, nem o médico. Aí, na escala do médico, o médico estava 2%. Estava em último lugar. Estava em último lugar. Eu falei, nossa. Até porque quando é pessoa mais jovem, ela vai menos ao médico, né? Ela procura Claro, menos, ela se claro. preocupa menos com isso, né? Os pais também têm um papel importantíssimo nessa fase da vida. Claro. Sabe, Fernando, eu estava pensando que ao lado dessa lei, eu tenho batalhado muito, já tenho falado aqui na Alesp, sobre rodas de conversa. Porque às vezes o adolescente, ele fala, já sei tudo. Quem tem filho adolescente, quem tem neto adolescente, vai falar com o adolescente sobre método anticoncepcional. Ei, mãe, eu já sei. Ai, não vem. Agora, as rodas de conversa nas escolas, nas unidades públicas e até nas igrejas. Eu fiz uma reunião ecumênica, né? Na época do HIV, fiz uma reunião ecumênica com 12 religiões, 12. E aí eu dizia, olha, por favor, nos seus cultos, nas suas pregações, falem da importância da saúde como um direito e como um dever. Então eu acho que se a gente conseguir rodas de conversa nas escolas, quer dizer, entra muito mais. Começa desde cedo nessa questão da prevenção de se cuidar, de fazer exames periódicos, independente da idade, né? E principalmente os adolescentes que estão numa fase de hormônios muito grande, de troca de parceiros muito grande, então tem tanta essa preocupação. E, Fernando, sabe que eu estou muito preocupada? Não só que a vida sexual está começando muito mais cedo, isso é um alerta para as mães, você pode dizer para o seu filho não, ele vai dizer para você que não, mas eu trabalho com adolescente. Então, sabe o que eles contam para mim? A minha mãe não está preparada para saber, nem meu pai, para saber que eu tenho vida sexual. Então, uma das coisas que eu costumo dizer para as mães é que um grande medo é que a menina tem medo de não agradar e o menino tem medo de falhar. Então, se ela tem medo de não agradar, ela diz, eu vou usar preservativo feminino, ele vai achar esquisito, parece uma coisa. Se eu vou usar prevenção, ele vai ficar desconfiado de mim. E o menino, que não conhece ainda o seu corpo, ele não entende que a mulher com que o parceiro usa camisinha, ela vai ter mais prazer, porque o uso do preservativo é uma técnica de atrasar a ereção, de atrasar o momento de orgasmo da mulher. As mulheres, mais de 40 anos, isso é uma coisa feia, as mulheres se queixam da rapidez dos homens. Quase todas. Ai, doutora, no passado era tipo tergal, deita, levanta e nem amassa. Ai, doutora, ele não me beija, ele não usa. Então, uma das conscientizações é que usar o preservativo poderia ser uma técnica de negociação, de aumentar o prazer e de respeito. Todo mundo beija com piercing. Ninguém já viu alguém falar, eu uso piercing e não posso beijar? Não. Tem pessoa que tem piercing na língua e dá um super beijo. Então, como é que uma camisinha simples não pode? Eu podia citar aqui o Japão. O Japão, as crianças
desde os 3, 4 anos, aprendem a usar, 5 anos, 6, usar preservativo. E lá, a distribuição de anticoncepcionais orais é mínima, porque eles têm toda essa técnica de todos usarem preservativos. E também eles não fazem nenhuma questão da vacinação, porém, veja bem o uso do preservativo. O comportamento é completamente diferente, né? Já a Dinamarca, por exemplo, uma coisa muito importante, além da distribuição de preservativos, eu tive lá, você tem no metrô, você tem nos bares, você tem em vários lugares. Mas ainda por cima, a prevenção através da vacina é uma situação muito querida, muito feita na Dinamarca, na Holanda, na Bélgica, na França. Agora, o Brasil nós temos o SUS, Fernanda. Quer dizer, olha, nós fomos elogiados recentemente agora. O SUS é o maior sistema público, é uma vitória. Olha quantas pessoas dependem do SUS. Então, eu ajudei a desenhar o SUS, eu ajudei. Então, tenho o maior carinho por isso. Então, o SUS que queremos tem que atingir também. Então, esse projeto-lei reforça tudo que nós temos. Ou seja, daqui a pouco a gente continua falando sobre quais são as possibilidades que a pessoa tem de atendimento no SUS e quais são os exames que podem ser realizados lá. O Alesp em Pauta vai para o intervalo e volta já já. O Alesp em Pauta está de volta, recebendo hoje a doutora ginecologista Albertina Duarte Takeuchi. Doutora, quais são os serviços que o SUS oferece para as pessoas, não só homens, como também mulheres, na prevenção do HPV? Hoje, o SUS, com a questão da saúde da mulher, ele tem, na verdade, uma oferta. O Papa Nicolau está disponível na rede. E hoje até as enfermeiras estão colhendo o Papa Nicolau. Com certeza, para os homens, também nós podemos pensar em exames de verificar o que tem. Geralmente é a mulher que vai, descobre, aí chama o parceiro. Então, eu diria que o SUS tem sim recursos totais para fazer o Papa Nicolau e fazer esse tratamento. Além de tudo, nós temos a vacinação, que o ano passado nós tivemos uma cobertura ruim, mas na época de 2014, São Paulo foi com 90% a cobertura. O Brasil teve uma grande cobertura, então de 80%. Mas agora, diante de algumas situações, inclusive a pandemia, nós temos que rever essa cobertura. Então, nós temos o orgulho do Sistema Nacional, nós temos a saúde da mulher, que faz Papa Nicolau, inclusive do pré-natal, que é uma fase que a mulher está mais vulnerável e que muitas mulheres têm HPV e não sabem. Então, o bebê, ao nascer, pode adquirir HPV na língua ou na garganta. Então, é fundamental pensar também no HPV no pré-natal. Bom, eu acho que nós, neste momento, eu conheci muitos serviços de saúde do mundo, eu diria, o Brasil é um orgulho. Porém, para esse orgulho se transformar em realmente efetivo, é preciso que hajam gestores e leis que façam toda essa proposta. Então, nós estamos na fase agora de campanhas, campanha de conscientização da necessidade de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. A sífilis está voltando, então isso mostra que também não teve diagnóstico e que os pais e a população entendem. Você tem uma pequena lesão, uma verruga, nem se discuta. Qualquer verruga que você tiver, você tem que analisar. E a verruga não é o pior, porque a verruga, geralmente, como eu disse, está ligada aos 6 e 8, que é curável e tudo. Qual é a preocupação? A
pequenas máculas. Quer dizer, você tem um corrimento que não melhora. Às vezes você tem, nossa, um ardor, uma dor. É preciso entender que é possível olhar e ver essas lesões. O Papa Nicolau diz, olha, presença de colocitose. Esse nome feio, mas é sugestivo de HPV. E se você tem um corrimento que não passa, né? A mulher tem esse corrimento que não passa. Às vezes ela confunde com a cândida, porque ele é um corrimento pequeno, mas que irrita muito. Então ela vai ter relação, tem coceira, tem irritação, porque ela pode até ficar estéril. É uma das coisas. O HPV pode não só dar câncer de colo de útero, como pode ter todo um processo inflamatório. E aí, eu acho que neste momento, que os homens ainda não estão indo no médico. Eu tenho serviço de adolescente, sempre é assim, 70% meninas, 30% os meninos. Então, fazer toda uma campanha para que, sabe, eu tenho trabalhado com adolescentes até, vamos ver sua pele. E foi muito interessante. Nós chamamos uma dermatologista para falar da limpeza de pele, para falar dos cuidados de hidratação. No começo era muita vergonha. E depois a gente falou também, olha, lá embaixo também tem que cuidar, né? Então, eu acho que tem... O SUS está aí. Nós precisamos... Eu fiz esse serviço no SUS, que tem dermatologistas, não para todo mundo, mas que possam fazer palestras, que possam fazer campanha. O dentista, tem muitos dentistas no SUS. Eu já disse, atenção, muitas pessoas que estão com rouquidão e não sabem, é HPV na garganta. Ou seja, então... E é muito mais importante e muito melhor prevenir do que remediar, porque quando vira um câncer, o tratamento é mais caro, é tudo mais complicado. E a pessoa passa por anos, às vezes, de tratamentos para se redimir do câncer, quando consegue descobrir com antecedência, né? E é importante que os gestores entendam que o que se gasta na prevenção é muito pouco em relação ao que se gasta na cura. Quer dizer, prevenção primária. Agora, reabilitar os danos e fazer um tratamento custa muito caro. E veja, quanto vale? É uma guerra. 6 mil mulheres num ano é uma guerra. Em 10 anos, 60 mil mulheres morreram no país por câncer de colo de útero. A senhora mencionou os jogadores de futebol e de basquete lá nos Estados Unidos. Como as nossas celebridades, os nossos atletas, os nossos políticos podem mudar essa realidade? Olha, eu gostaria muito, né? Eu entendia muito de futebol, agora estou menos, mas eu tenho uma neta que é torcedora, sabe até discutir o técnico, ela tem 10 anos. Chama um técnico e ela questiona qual é o técnico. Bom, então eu acho que hoje nós vamos ter um grande técnico. Um técnico que, imagina no campeonato, né, os jogadores fazerem essa faixa, que já aconteceu, não a violência, mas principalmente, imagina se um jogador de futebol, o Cristiano Ronaldo, para não dizer do Brasil, dissesse, eu uso camisinha assim. Não tenho nenhuma relação sem camisinha. Imagina o Messi dizendo, olha, cuidado com HPV. Eu sou um esportista e eu recomendo a mim, meus filhos, o HPV. A vacina do HPV e a prevenção contra o HPV. Então, infelizmente até ele está envolvido em algumas questões aí afetivas. Então eu recomendo que, se não nós não temos ainda os nacionais, os internacionais, os artistas. Eu não vejo poucos artistas dizendo. Na questão do HIV, a gente teve, da AIDS, a gente teve muitos artistas. E eu acho que agora a gente teria que fazer esse envolvimento. Premiar, né? Fazer uma premiação para todos os atletas e artistas que estão envolvidos na prevenção. Aliás, o HIV continua aí, né? A campanha diminuiu, mas o vírus continua correndo, como outras doenças antigas que estão voltando, como a senhora mencionou, né? Nós somos uma festa. A gonorreia está voltando. Veja, antigamente ninguém falava de gonorreia. Então agora, a Neisseria gonorreia, que é a gonorreia, está voltando. A sífilis. Olha, às vezes tem adolescente que fala, eu estou com uma alergia. Ou até homens de nível social muito alto. Olha a minha alergia que não passa. Na verdade, esse tipo de alergia é a primeira
manifestação de sífilis. Às vezes adolescente, ou homens, ou mulheres, dizem, olha essa lesão que eu tenho. Ai, será que é herpes? O que é alergia? Não, não é herpes, é sífilis. Agora, se essas lesões não são vistas, imagina do HPV, que é extremamente oculta. E os tipos de HPV, tem tipos de HPV que a pessoa não sente absolutamente nada, né? Nada. A não ser que ela faça exames preventivos. Quais são os exames de sangue que podem também detectar o HPV? Olha, aí que está, não tem. Não existe. Não tem exame de sangue que faça. O único exame que faz a dimensão, o diagnóstico é, para a mulher, HPV, captura híbrida, onde a gente retira o material e analisa se tem esse vírus, e o diagnóstico de certeza, vulvoscopia, que representa olhar na vulva através de uma câmara, colposcopia, que é olhar o colo do útero, né? E quando se tem dúvida, fazer uma biópsia para fazer um exame chamado hibridização. Essa hibridização, ele pesquisa o DNA dos vírus. Quer dizer, existem vírus de alto risco, que são esses, e os de baixo risco. Então, mesmo que você tenha HPV, se você quiser um diagnóstico de certeza, você pode fazer essa complementação. Para o homem, na verdade, a captura híbrida. Quer dizer, não adianta fazer exame de urina. Então, tem às vezes homens que dizem, eu tenho todo mês, vivo tendo infecções de urina. Ele não tem infecção de urina. Ele está com HPV e não sabe. Não sabe. Então, não tem exame de sangue. Agora, claro, se você faz um exame de sangue e você está anêmica, está diabética, está com colesterol alto, aí, neste caso, realmente, a melhora da nutrição vai ajudar muito. Agora, uma pessoa que já tem uma doença pré-existente, como a diabetes, como a senhora mencionou, também fica mais vulnerável para esse tipo de vírus. Essa que é a questão. E assim, o cuidado que eu tenho é com os regimes muito prolongados. Então, tem pessoas que não se alimentam, fazem muitos exercícios. Então, é outro lado da moeda, é preciso isso. Então, alimentação adequada, o cuidado com álcool, cuidado com fumo. Né? Nós tivemos um esquema muito grande da questão. Muitas mulheres e homens deixaram de fumar. Hoje ficou quase que antiestético fumar. Então, quem sabe se a gente possa ter... Você não usa camisinha? Você é um cafona. Quer dizer, trabalhar com tanta naturalidade o uso, que quem não usar... Fazer o contrário, né? Fazer uma campanha ao contrário. Quem não usar vira fora da lei, né? Como é que o Brasil está? A gente mencionou no começo do programa que os países menos desenvolvidos têm mais casos. Como é que, diante de outros países, o Brasil se coloca hoje em número de casos e em resolução, em cura desses casos? Bem, me assusta muito o Brasil ter 6 mil mulheres que morrem de câncer de colo de útero. Quer dizer, isso nós não tivemos, nós não vamos cumprir a meta do milênio. As metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é reduzir os casos de violência, reduzir os casos de câncer, das doenças que podem ser prevenidas. Então, o Brasil, assim, eu diria que há uma distância enorme entre a legislação que nós temos e os resultados que nós temos. Nós temos, por exemplo, países como a Bolívia, que não tem um sistema único de saúde, mas que não tem tantos casos, não é, proporcional, como os casos do Brasil. O Chile é um exemplo, né? A questão da prevenção. Então, estou falando dos países da América Latina. Então, o Brasil pode e deve dar um exemplo. Olha, nós temos um sistema único de saúde, único, né? Todos os países elogiam, mas nós temos ações concretas de prevenção, tratamento e divulgação das atitudes preventivas. Agora, essa questão da sexualização muito cedo das crianças também contribui muito, né, para esses casos de HPV. Eu acho que os pais estão muito perdidos. Então, um recado, Fernando, que eu falo para os pais, primeiro, não adianta, são temas ruins. Olha, eu como mãe, como avó, como professora, como médica, primeira coisa, o que os adolescentes reclamam de mim, para mim, ó, doutora, minha mãe só fala nisso. Bom, então, primeiro, nunca diga no meu tempo.
Fala no meu tempo, o adolescente já falou, no seu tempo era da charrete, do telefone, do fax. Não, o nosso agora é das redes sociais. Então, não fala no meu tempo. Segundo ponto, não ir diretamente ao assunto, dizendo, olha, o HPV está crescendo, os países vulneráveis. Não passe essa entrevista para os adolescentes, não vai adiantar nada. Não adianta mostrar para os adolescentes, olha as lesões que ele ficou. Não adianta. O que adianta, pai e mãe? É você olhar no olho do seu filho e da sua filha e dizer, filho, eu amo você, filha, eu amo você, eu estou aqui. Por favor, eu estou preocupada ou preocupado que você tenha muitas situações de risco. Eu estou aqui. Você é meu filho para sempre, eu gosto de você, e você é minha filha sempre, eu gosto. Me ajuda a te ajudar. Se você não quer, nós vamos procurar um serviço de saúde. Eu tenho feito muitas palestras e muitos trabalhos com mães. Então, os adolescentes ficam para cá, as mães ficam na outra sala. E as mães todas me contam isso. Meu filho não quer saber. Haja visto a questão da gravidez da adolescência. Às vezes tem mãe que fala, ai, pelo amor de Deus, não vai engravidar, porque eu engravidei de você. Ah, esse caminho é o pior. Então, autoestima, autoimagem, segurança, mostrar para o filho que ele tem um canal de escuta é fundamental. Como é que os pais podem se integrar nas escolas? Porque hoje em dia praticamente não existem mais reuniões de pais. Eles precisam participar também do ambiente escolar, que é onde está toda a turma que influencia o comportamento dos adolescentes. Como fazer essa conexão entre os pais e as escolas novamente? Fernando, adorei essa sua pergunta. Aliás, a primeira vez que alguém me faz uma pergunta dessas. Então, parabéns. Eu acho que, primeiro, o pai também culpa a escola. O pai e mãe culpam a escola. Tudo que acontece, o filho é agressivo, a escola não vira. Então, a gente tem que entender, nós estamos pós-pandemia, muitos adolescentes deprimidos, ansiosos, se cortando e tentando suicídio. Aumentaram as taxas de suicídio. 200% foi um aumento nesses 4 anos. Isso registros. Então, pais, vamos fazer o seguinte, vamos ter um tema de vacinação do HPV. Vamos ter temas, o uso do preservativo. Como a gente pode fazer rodas de conversa sobre esse tema? Entender que falar de violência não aumenta a violência. Falar de acidente de trânsito não aumenta o acidente. Olha o cinto de segurança. Então, falar do use o cinto de segurança não aumenta um acidente. Então, mães e pais, escolas públicas e particulares, fundamental que seja a pauta da reunião de escolas, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e de empoderamento, de que haja uma negociação positiva em favor da autoestima, da autoimagem, mas também desse futuro, né? Nós comentamos aqui agora há pouco da sexualização muito jovem. Esse comportamento de hoje em dia, de tudo pode, de mídias sociais, de muitos vídeos de influenciadores, aumentou a quantidade de doenças? Claro. E a incidência do HPV? Aumentou. Olha só, eu tenho uma recomendação para que os pais fiquem muito alerta nas redes sociais. Eu tive recentemente uma denúncia de uma escola que a festa era adolescente de 13 anos se masturbando e um filmando. Só saiu na rede porque um brigou e colocou nas redes. Então, eu acho que as combinações sexuais hoje, relações homoafetivas, relações pansexuais, isso é uma realidade. Não adianta mãe e pai dizer não. E eu falar disso, eu não sou a favor. Eu queria que os adolescentes tivessem atitudes de prevenção e que não arriscassem a sua vida. Então, entender que pós-pandemia nós temos um problema, tivemos aumento de violência, aumento da atividade sexual e aumento das doenças sexualmente transmissíveis. Sabemos o que fazemos. Vamos fazer ações para que esta situação muda. Eu estou trabalhando por isso.
e gostaria que muitos pais e mães, por isso que eu falei desde o início que eu agradeço à Alesp, e muitos gestores aqui das leis pudessem ajudar as escolas com emendas, fazendo revistas, fazendo vídeos, fazendo teatros. Eu acho que está voltando, porque se nós não fizermos isso, os adolescentes serão escravos do celular. As mães e os pais têm me dito que tem adolescente que fica 12 horas no celular, dorme com o celular. Mas atividades esportivas, culturais, atividades grupais são um caminho para que a gente mude essa situação no Brasil. E o fato de ficar tanto no celular e tanto nas mídias também contribui para que ele não tenha uma imunidade adequada, não toma mais sol, não fazem mais esportes, não se movimentam. Não. Isso também contribui para... E come pipoca, e come assim, quer dizer, nem para almoçar, né, esse adolescente. Mas veja, eles não são culpados. Quem é culpado, somos nós os culpados, e nós temos que, então, ter uma dívida com esses adolescentes. Abrir espaço de escuta e fazer esse acolhimento. Agora a Alesp também pode participar desse grupo, né? Os deputados e os legisladores podem participar desse grupo de pais, escolas, adolescentes, Nossa, todo mundo eu achei junto essa ideia campanha maravilhosa e podíamos criar uma mesa redonda aqui. O que você, pai, acha? E vai surpreender, porque muitos pais são contra se discutir sexualidade. Se discutir sexualidade não é discutir atividade sexual. Isso eles sabem mais que a gente. Dão aula. Discutir sexualidade representa discutir atitudes de prevenção e de afeto e de carinho de um com o outro e dele próprio com ele próprio. E também não tem nada a ver o tipo de relação sexual, né? Se ela é homoafetiva, se não é. Isso não tem nada a ver. Tudo isso contribui da mesma maneira para a formação de mais vírus, de mais doenças, a autoestima é fundamental. Quer dizer, o que eu tenho visto nas relações homoafetivas, heterossexuais, de violências e de contaminações, não fazem parte do tipo de relação, fazem parte da situação de autoestima, de insegurança desses adolescentes. O que mais te preocupa, doutora, nesse dia a dia, nesse comportamento do século XXI, nesse comportamento não só dos adolescentes, mas também dos pais que não sabem muito como lidar com as situações? O que mais me preocupa é que antigamente a criança tinha um amigo virtual, né? E dizia, aquele meu amigo, um amigo fictício. Hoje, muitos adolescentes têm 1 milhão de amigos, que nem a música do Roberto, mas são amigos que não sofrem, são amigos que usam filtro, são amigos invisíveis e que não são amigos. Então, o que me preocupa é que o lugar de escuta, seja na escola, na família, nas religiões, nos teatros, na cultura, no esporte, tem que ser resgatado. O que me preocupa é a nossa surdez. Nós não podemos ficar surdos. É preciso que a voz dos adolescentes chegue até nós. E nós precisamos ouvir para juntos tomar atitudes, não de repressão, mas de auxílio e de acolhimento a esses adolescentes. O que a senhora diria para as pessoas que estão na dúvida de como fazer, como proceder, quais exames fazer? Qual o primeiro caminho? Procurar um médico ginecologista, um urologista? Qual o primeiro caminho para tirar essa dúvida da cabeça e a pessoa ficar mais tranquila? Veja, o HPV tem caminhos de tratamento. Então, por exemplo, uma mulher acha que está com esse escorrimento, tudo faz o diagnóstico. Vamos dizer, fez o diagnóstico. O que a gente pode fazer? Cauterizar essa lesão, ou, em alguns casos, ter que cortar um pedaço do colo do útero, porque já está num nível de caminho para, a gente fala NIC2, NIC3, já está com um processo de invasão. Isso vai dificultar a gravidez. Ou, às vezes, tem mulheres que nem podem engravidar. Muitas mulheres que estão com 40 anos e que elas estão muito tranquilas. Hoje, eu diria que as mulheres de 40 a 60 anos são profundamente infectadas, até mais que os adolescentes. Por quê? São casamentos em crise, casamentos não pactuados com a sinceridade. Então, ela vem para mim, já está com lesão,
porque ela já teve uma contaminação. Então, o que eu diria? Primeiro, sem medo e sem vergonha. A vergonha tarda o diagnóstico. Não é para ninguém morrer de HPV. O HPV tem tratamento, tem solução. Então, muito mais do que o câncer de mama. Quer dizer, diagnóstico precoce de câncer de mama, eu consigo evitar que muitas mulheres morram. Mas o diagnóstico precoce do HPV salva vidas, 100% de cura. No caso das pessoas de 40 anos para mais, o dia a dia estressante de trabalho também contribui também para baixa imunidade e para ter problemas desse tipo. O dia a dia, o retorno. Então, muitas vezes a pessoa teve uma relação contaminante há uns 10 anos atrás. Pós-Covid, pós-situações de estresse, que olha como é que está a vida, né? Então, pós-situações de estresse, nós vamos ter uma margem de aderência a essa doença. E uma fala, a vitamina C na vagina, isso é uma coisa que eu nunca digo, mas a vitamina C é um comprimido vaginal, ele ajuda. A higiene, sem dúvida. E hoje, já que nós não temos sol, pensar na dosagem da vitamina D. A vitamina D é da defesa, da deficiência. Então, ela também é um caminho. Agora, usar roupas limpas. Assim, fundamentalmente, uma alimentação digna. Quer dizer, hoje a gente vê o aumento dos carboidratos, o aumento dos petiscos, as próprias cantinas escolares vendendo muito, eu falo isso tranquilamente, vendendo coisas inacreditáveis em colégios públicos e privados. Então, quem sabe se a gente retomar um lanche adequado, uma merenda escolar adequada, não ficar muito tempo sem comer, o sono, tudo isso vai fazer atitudes de prevenção. Não só para o HPV, para as outras doenças também. A receita a gente sabe, né? Só precisa seguir, né? Olha, é bem assim, né? Falar é fácil, agir é difícil. Doutora Albertina, foi um prazer recebê-la aqui nesse nosso estúdio novamente. A senhora é sempre muito bem-vinda. Obrigado pelo bate-papo e pela aula. Olha, gente, eu me senti muito bem aqui, é um assunto difícil. Quero agradecer às câmeras, porque eu sempre fico olhando para as câmeras, para você e para as câmeras. Mas eu acho que eu agradei. Sempre. A senhora é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. O Alesp em Pauta de hoje fica por aqui e a gente se vê no próximo programa.